Segurança psicológica no trabalho, o ativo invisível que vai ser exigido pela NR1. Um assunto muito polêmico, um assunto super delicado e presente no dia a dia das empresas. Eu sou Ingrid Capper, sou psicóloga, sócia da Marim. Estou aqui com a minha sócia. Eu sou a Mariana Ferreira, sou psicóloga e sócia da Ingrid. Então vamos lá, né, Mari? A gente estava comentando antes a questão da segurança psicológica no trabalho. Ela não vai aparecer de forma numérica, não vai estar nos relatórios, né? Não vai não vai aparecer de forma clara, mas ela tem um impacto imenso no negócio. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Exatamente. E o que é, Ingrid, assim, na prática? O que é segurança psicológica aí dentro da empresa? Depois a gente vai trazer aqui alguns livros, inclusive um livro bem antigo, quando ainda nem se falava sobre segurança psicológica, né? Mas assim, o que é um ambiente psicologicamente seguro? Né? É um ambiente em que as pessoas não precisam ficar administrando as suas imagens. Por isso a gente já poderia encerrar, né, a pergunta, né? Deu tchau. Deu tchau, terminamos por aqui, né? Por quê? Porque as pessoas elas sempre vão tentar administrar a imagem que elas passam. Por exemplo, se numa reunião eu fazer muitas perguntas vai fazer com que eu pareça uma incompetente, eu não vou perguntar, né? Se admitir o meu erro vai fazer eu parecer uma boba, eu não vou admitir. Por quê? Porque a gente vai sempre tentar se proteger. Faz parte da necessidade do ser humano, certo? Então, a segurança psicológica é a percepção de que eu posso me expor sem medo de que eu vou ser punida, humilhada ou retalhada. Então, é exatamente isso. Então, na prática, significa que eu me sinto segura para fazer perguntas, para admitir os meus erros, para discordar, para trazer ideias, pedir ajuda, sem ser medo de ser julgado ou penalizado, tá? Então, é exatamente esse o conceito aí de segurança psicológica, tá? E aí, eu acho que uma coisa que é importante, antes de a gente ir para a próxima pergunta, Mari, eu acho que é importante a gente dizer o que não é segurança psicológica, porque as pessoas confundem também, né? Elas acham que dar segurança psicológica é não dizer nada para ninguém, né? Então, segurança psicológica não significa que as pessoas têm que concordar umas com as outras, que as pessoas têm que fazer elogios o tempo inteiro. Não tem nada a ver com isso, né? É o contrário. Ambientes psicologicamente seguros são ambientes em que as pessoas podem falar. É claro que quando a gente fala aqui, né, em trocar, em falar, em se expor, a gente está falando de respeito entre as pessoas, né? Mas se tem uma ideia ainda de que se eu digo para Mari, era para te ter enchido o copo até a metade, tu encheu até o fim. Isso não é um ambiente psicologicamente seguro, não tem nada a ver com isso. Né? Outra coisa, ambientes psicologicamente seguros não é levar em consideração somente um aspecto da personalidade. Por quê? Porque algumas pessoas acham que as pessoas elas podem não se expressar no trabalho porque é o jeito dela. Ela é um pouco mais inibida. Ela não gosta de se expor. Mas em ambientes psicologicamente seguros, mesmo as pessoas introvertidas, elas vão ser convidadas a opinar. Elas vão querer opinar. Elas vão sentir com vontade de opinar, né? E também segurança psicológica não é não ter regras, não é fazer tudo o que eu quero. Isso é super importante. Então eu não posso dizer não para ninguém. Não, é o contrário. A regra, quando ela é clara, ela organiza o time e ela dá segurança psicológica, que nem criança. Ela precisa de regra para se sentir seguro. Então, acho que eu achei importante aqui falar o que é e o que não é, né? Mas acho que agora é importante, assim, a gente poder falar um pouco, né, Mari, sobre quais são os comportamentos que mostram que o ambiente tem, né, ou não tem, segurança psicológica. Eu acho que é importante a gente pensar naquelas empresas silenciosas, né? A gente tem que ter muito cuidado, assim, com empresas muito silenciosas, onde não tem o espaço, né, para o colaborador, para o empregado conseguir expor, né, o que ele pensa, o que ele fala. Então, fica aquela empresa que ninguém fala, que ninguém opina, que só obedece, que, enfim, né, tu não te sente à vontade para colocar as tuas opiniões. Então, acho que isso é um comportamento, quando as pessoas param de falar,
Quando as pessoas param de opinar e dar ideias, né, e só obedecem, isso é um comportamento muito... É um sinal, né, muito forte de que aquele ambiente ali não está legal e não está, né, disponibilizando essa segurança para as pessoas, enfim, trabalharem e se exporem Porque a e gente tem uma produzirem, ideia, né? né, Mari, desculpa te interromper, de que o ambiente tóxico é aquele só que tem muita gritaria, né? Que tem muita agressão. Mas, na verdade, o silêncio também é uma forma de adoecimento, né? Quando a gente não pode se expressar. Exatamente. Então, as cooperativas, as pessoas não expressam suas ideias, os erros são apontados de uma forma, né, inadequada, não são dados feedbacks, né? Então, também isso, as pessoas trabalham quase que no escuro, né? Porque elas não sabem ali, não estão recebendo orientações e feedbacks da sua produção. Então, isso são sinais importantes de um ambiente que está demonstrando que não está, né, seguro ali para aquelas pessoas. Agora, se a gente pega, né, uma outra empresa que tem alta produtividade, que as pessoas podem discordar uma das outras, com respeito, obviamente, né, mas que há essas discussões saudáveis, onde as pessoas podem colocar suas opiniões, as suas ideias, que as pessoas podem errar e aí vão aprender com os erros e não ser apontado, né? Aquela caça às bruxas que a gente sabe que acontece. Então, esses são ambientes, e aí eles vão ser muito mais produtivos. Eles são ambientes que proporcionam essa segurança psicológica e eles vão ser muito mais produtivos, porque as pessoas estão trocando, as pessoas estão se colocando, elas estão trazendo ideias, elas estão inovando. Agora, uma empresa silenciosa, onde ninguém vai arriscar se colocar, né? Aí ela vai ter uma produtividade provavelmente mais baixa, porque essa troca ela é fundamental, né, entre as pessoas. Uma pessoa pensa de um jeito, tem um conhecimento, outra tem outro, e essa soma é que vai agregar para a empresa. Agora, se todo mundo ficar com medo de se colocar, de conversar, de trocar uma ideia Isso. ou correr o risco de errada, aí sim, aí a gente fica com um problema bem grande, né? Exatamente. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, num dos livros muito bons ali, que é os 5 Desafios das Equipes. Mas, Mari, assim, né, como é que a segurança psicológica ela se conecta ali com a NR1, né? O que tem a ver com essa norma regulamentadora? Inclusive, para quem está nos assistindo, a gente deixou aqui um outro episódio sobre a NR1 e tirando algumas dúvidas sobre isso, né? Mas como é que a segurança psicológica se conecta com a NR1? Uma coisa que também, né, vale considerar é que a NR1, ela vai fazer, né, esse diagnóstico aí dos riscos psicossociais, mas isso não significa que há o desejo que a empresa seja boazinha. Não é Perfeito, isso, ótimo. né? Então, não é que a empresa precisa ser boazinha, mas ela tem que ter uma série de regras para que as pessoas saibam como se comportar. Ela tem que ter um ambiente saudável para que as pessoas possam se expressar e trabalhar e colocar todo o seu potencial à prova, né? Então, essa questão está diretamente relacionada, por quê? Porque se eu ofereço uma segurança psicológica, isso garante com que o ambiente não tenha muitos riscos psicossociais, né? Porque os riscos psicossociais, aí vamos lá de novo, né? A gente vai falar de assédios, a gente vai falar de cobrança exagerada, a gente vai falar de posturas inadequadas, né, da chefia, enfim. Então, a gente tem uma série de questões que vão ser monitoradas, que a empresa precisa monitorar mais de perto, e por trás de tudo isso está essa segurança psicológica. Se a empresa oferece essa segurança psicológica, possivelmente ela vai ter baixo risco psicossocial nos setores dela, né? E aí, lembrando também que a gente está falando de, quando a NR1, né, a gente está falando de NR1, é sobre o setor e não né, personalizado ali, individualizado em cada colaborador. Então, não é isso. Então, é o setor, como é que aquele setor ele está se comportando, e aí a gente vai fazer esse diagnóstico. Exatamente. E o mesmo serve para ambiente psicologicamente seguro, tá? Então, vamos só separar, né? Um ambiente psicologicamente seguro, ele vai sustentar um baixo risco psicossocial. É só para a gente fazer a relação. Mas não entendam que assim que a empresa tem que proporcionar apoio psicológico para todos os funcionários, não é isso? É o ambiente que tem que ser psicologicamente seguro, né? Exatamente. Então, o ambiente tem que proporcionar com que as pessoas se expressem, que as pessoas possam produzir, que elas possam inovar, que elas possam falar, né, e dar ideias sem serem criticadas, sem serem ridicularizadas.
Então, esse é um dos pontos, né, que oferece, então, essa segurança psicológica, e aí que vai impactar nos riscos psicossociais, então, nessa questão ali que a gente já falou, de estresse, né, crônico, de cobranças indevidas, de os assédios, tanto moral como sexual, enfim. Exatamente. E aí, né, Mari, agora trazendo um pouco para o lado da liderança, né? Qual é o papel da liderança nessa construção ou não, né, de uma segurança psicológica? O líder, ele é o intermediador de um ambiente psicologicamente seguro. Né? Então, a gente já comentou aqui, né? O líder, ele é uma liderança despreparada é o maior risco psicossocial dentro de uma empresa. Então, por que isso acontece, né? Porque o líder, ele define o que é aceitável, o líder, ele modela comportamentos dos outros, ele regula o clima emocional, ele decide como é que os erros vão ser tratados, porque segurança psicológica não é uma política, é uma experiência diária, não é uma coisa só. É uma experiência que é construída com micro interações, né? É como é que o líder reage a um erro, é como eles respondem a uma discordância, como é que ele escuta. Então, o que o líder faz e como ele reage é fundamental para a pessoa se sentir segura ou não naquele ambiente ali, né? E ele tem que estar, acho que o líder tem que estar muito preparado, né, para enxergar quando que aquele ambiente está oferecendo risco ou não. Isso é fundamental. E porque, de novo, não é só o líder que vai colaborar ou não para esse ambiente, né, psicologicamente seguro. Os colaboradores também. Então, eles estão ali, os colegas, daqui a pouco está tendo uma desavença, está tendo alguma questão algum conflito entre, né, a equipe. O líder, ele tem que estar preparado, ele tem que estar atento para identificar isso e também atuar nesse sentido, né? Exatamente. E aí, uma coisa que eu vou até trazer aqui, que eu já falei aqui em alguns outros podcasts, é sobre esse livro aqui, Os 5 Desafios das Equipes. Ele é um livro bem antiguinho, é bem rápido de ler, bem gostoso de ler, e ele fala sobre segurança psicológica, e ele é antigo, mas não usa esse nome, né? E ele fala sobre as 5 armadilhas que as equipes caem, que fazem com que o desempenho do time caia também, né? E aí eu quero comentar esses 5 bem rapidamente, porque eles têm tudo a ver com um ambiente seguro. E aí eu vou falar um pouquinho dos comportamentos que os líderes fazem que não apoia, que faz com que as equipes caiam nessas armadilhas, né? Então, ele usa uma pirâmide e na base da pirâmide tem a falta de confiança. O que quer dizer isso, né? Num time em que as pessoas não confiam umas nas outras, em que elas acham que o erro delas vai ser usado contra elas, elas pensam que as pessoas não têm boas intenções, não vai ter confiança, né? E aí, e é a base da pirâmide. E como é que o líder pode ajudar? Isso tudo vai criando um ambiente psicologicamente seguro. E como é que o líder ajuda as pessoas a se sentirem confiantes? Primeiro, ele precisa demonstrar vulnerabilidade. Então, não tem problema ele se mostrar vulnerável, nem ele dizer que ele errou. Por quê? Porque ele vai ser o exemplo. Né? Mas isso é difícil, né? Isso é super difícil. É claro que eu não estou falando para ele ser um espelho de tão transparente, né, a ponto de cometer um sincericídio que a gente fala, né? Mas ele precisa ter a capacidade de dizer assim, olha, gente, aqui houve um erro da minha parte, a gente calculou errado. Ele precisa ter essa capacidade para mostrar que os outros podem fazer também. Ou não comuniquei bem, né? Não comuniquei bem, deu um problema de comunicação. Né? E a outra coisa que os líderes podem fazer é ter um ambiente em que a vulnerabilidade não seja punida. Então, confiança. O segundo é o medo de conflitos. Né? Toda vez que as pessoas elas se retiram de discussões saudáveis, elas não querem brigar, porque, eu não vou falar isso porque as pessoas vão levar para o lado pessoal. Também tu não está criando um ambiente psicologicamente seguro. E algumas vezes levam, né, pro lado pessoal. Então, também tem que cuidar disso, porque daí não é só da pessoa, são os outros, né? Por isso que tem que fazer a gestão, né? Por isso que o papel do líder entra aí, né? Estimular as pessoas a não se retirarem
do ambiente saudável e, de alguma maneira, poder intermediar, né? Eu não gosto muito de que o líder intermedie sempre, mas que, de alguma maneira, se existe uma parte que está levando muito para o lado pessoal, que ele possa trabalhar isso nessa parte, né? Que ele possa, mas que ele não deixe as pessoas se retirarem daquela discussão, E né? fazendo só um Pode parênteses, falar. que tem uma amiga minha que trabalha numa empresa americana e tem americanos, né, trabalhando. E ela, enfim, ela é uma pessoa muito prática e objetiva, né? Bem adaptada a essa cultura americana que é muito prática e objetiva. Então, eles não pessoalizam os comentários. Se eles vão criticar, eles vão ser bem diretos e vão criticar de forma bem direta. E só que na cultura brasileira, ela morou muito tempo nos Estados Unidos, então ela se acostumou com essa cultura. Só que aqui, o pessoal está com muita dificuldade de se adaptar, porque eles levam para o pessoal. Né? Então, assim, essa crítica, e eles são mais objetivos, né? Mas não tem nenhuma conotação pessoal, mas é difícil para o brasileiro, que é um pouco mais sensível, que fala Relacional, um pouco... né? E acaba também floreando, quando a gente vai dar um feedback, alguma coisa, a gente dá uma floreada antes. Eles não, eles falam que isso aqui, pá, não tá certo, não gostei, não deu certo, blá, blá, blá. Isso está causando um impacto, assim, na equipe. Então, também tem essa questão, né, cultural que Cultural, acaba... com certeza. Não, com certeza. Nós, latinos, somos mais passionais, né? O trabalho para nós tem um significado diferente que tem para o americano, né? Bom, aí a gente já falou, né, da base da pirâmide, é a falta de confiança, depois tem o medo de conflitos, depois vem a falta de comprometimento, né? Que é quando as pessoas elas confundem se comprometer com concordar. Né? Não tem que todo mundo concordar com algo para se comprometer. Nem sempre. Às vezes eu não concordo, mas eu me comprometo. Porque o que é e aí começa a segurança psicológica, né? Quando eu tiro o meu fora e digo assim, não, mas eu não concordei com isso aqui. Sim, Né? quando a coisa, né, dá errado. Dá errado. Não, mas eu não votei. não concordei com isso aqui. Eu não concordei com isso aqui. E como é que o líder pode ajudar, né? Deixando as pessoas errarem, porque elas têm medo de erro, né? Então, você deixa as pessoas errarem, não supervaloriza ter certeza, deixa que as pessoas tomem decisões ainda que elas não tenham certeza, né? E aí também tem um outro pilar também da segurança psicologicamente, do ambiente psicologicamente seguro, que é evitar responsabilizar os outros. E aí a gente não está falando de culpar, nós estamos falando de responsabilizar. Né? Então, ambientes saudáveis precisam... As pessoas em ambientes psicologicamente saudáveis precisam ser capazes de sentir à vontade de responsabilizar uns aos outros. Né? De poder dizer... a gente vai ter que... Né? Era para ter enchido o copo pela metade, tu encheu inteiro, não tem problema, nós vamos fazer de novo. Mas, assim, a gente precisa que tu se responsabilize pela tua parte, né? Tenha Então, consciência de que tenha consciência de que sim, foi tu. Né? Hoje se tem aquele medo de dizer que foi tu, porque as pessoas já levam para a culpa. Mas não. E aí o líder, ele vai... eu me lembro que eu trabalhei numa empresa em que... era muito legal, inclusive, tinha uma cultura muito forte, em que as lideranças estimulavam os funcionários a cobrar uns dos outros. Então, existia mas funcionava muito bem. Funcionava muito bem. Então, eu poderia dizer para o meu colega assim, ó... tu não fez legal, tu te atrasou e tu acabou me prejudicando. Então, a liderança era convidada a dizer assim, ó... Pode falar diretamente para ele. Fala tu para ele. Então, a liderança não intermediava conflitos. Ela estimulava que as pessoas mesmo se resolvessem. Né? Para quê? Para que elas possam falar, para que elas possam ter maturidade para escutar. Então, tudo isso vai criando aí um ambiente psicologicamente seguro. Mas e assim, Mari, quais são os sinais, né, mais comuns que a gente pode ver de baixa segurança psicológica no ambiente de trabalho? Eu acho que é muito isso, assim, é quando as pessoas se silenciam, né? Então, a gente já falou, então eu não vou... Se silenciam, tu falou? Isso, tá. Falhou aqui. Se silenciam, então não vou me colocar, e aí tu tem uma baixa produtividade, porque as pessoas, elas não estão dando todo o seu potencial, porque afinal de contas, né,
Elas não... Elas têm medo de arriscar, têm medo de errar, têm medo de propor coisas novas. Então, é uma série de questões que vão acumulando e vão prejudicando a produtividade dessa empresa, porque simplesmente as pessoas não sentem que elas podem colocar todo o seu potencial, porque fazendo isso, podem receber críticas. E aí tu estava falando, né, Ingrid, eu estava pensando assim, o quão importante é a maturidade da equipe, de todos, né? Não só das lideranças, líder, né? Exatamente, mas dos colaboradores, exatamente para saber, bom, se eu estou em conflito com o meu colega, bom, não é pessoal, é do trabalho. Se eu tenho uma liderança e a liderança, ela errou, então ela tem que ter a maturidade para assumir esse erro e se mostrar vulnerável até certo ponto, né? Então, tem que ter a maturidade, talvez até a liderança, de poder delegar e saber e confiar no colaborador de que ele vai e aceitar certos erros, né, controlados. Exatamente. Então, é uma série de pontos, de comportamentos que a gente vai vendo que vai proporcionar ou não esse ambiente seguro, né, para as pessoas. Exatamente. Eu acho que maturidade é um negócio que é a chave aqui, né, Mari? E também, assim, se as pessoas... Aí, voltando até um pouquinho lá para os riscos psicossociais, né? E a gente bate forte nessa questão da comunicação, porque é a base de tudo. Então, se as pessoas não se comunicam, se as pessoas não falam o que elas estão pensando, como que elas estão se sentindo, o que é... Ou uma colaboração, uma ideia... Não tem com o que tu trabalhar. E aí, se a gente pensa nos riscos psicossociais, se as pessoas não têm a liberdade para falar, então como é que tu vai monitorar uma coisa que... Como é que um líder, por exemplo, vai monitorar um risco psicossocial se ele não sabe que aquilo está acontecendo? Se está acontecendo, por exemplo, um assédio moral e o colaborador está se sentindo assediado e ele não está falando, como é que a liderança vai saber? Como é que a liderança vai trabalhar isso com a equipe, com a pessoa? Né? Se metas abusivas, né? Se o colaborador não colocou que aquela meta ele não está conseguindo bater, que ele está considerando abusivo, que ele não vai atingir, mas não vem atingindo há muito tempo, então não é talvez uma questão de produtividade dele, mas sim do estabelecimento das metas. Se ele não se sente à vontade para falar isso e pontuar, como é que isso vai ser trabalhado na empresa? Então, por isso que a comunicação ela é essencial. Se as pessoas não têm um espaço para elas se colocarem, para elas se comunicarem, não tem como tu trabalhar, por exemplo, os riscos psicossociais, porque tu não vai saber. Aí, o que vai acontecer? Aí, a gente estava, né, o episódio anterior com um advogado, a gente falando de assédio moral. Daqui a pouco ela vai estar depois lá num processo trabalhista contra a empresa, porque não tinha espaço para falar, não tinha espaço para colocar e trabalhar essas questões. Né? Sim, na verdade, o comunicar a sua insatisfação, ela é um ponto essencial até para a gente descobrir que existe um risco psicossocial, porque se a pessoa não chega nem a falar, né? Exato. E aí, além desse silêncio, tem a questão daqueles teatrinhos, né? Então, assim, faz de conta que tu acredita, faz de conta que eu trabalho, faz de conta que tu acredita, né? Fica essa falta ali de questionamentos, falta de ideias confiança. Novas, de confiança, tem essa baixa participação, ninguém fala nas reuniões, então ninguém opina, porque, né, tem medo ali. Eu trabalhei muito tempo como consultora, então participei de várias reuniões de equipes e dá para ver direitinho quando aquele ambiente proporciona, né, que as pessoas se coloquem e colaborem com ideias, e aqueles que fica todo mundo quieto e não vou me expor, porque daí pode ser uma dúvida idiota, pode ser uma pergunta, né, inadequada, enfim, então depois eu posso ser zoado pela equipe, e aí o pessoal então prefere não falar. Isso. Né? E eu acho que assim, gente, estão só resgatando, assim, para confirmar o que a Mari falou. As pessoas sempre vão tentar proteger a sua reputação. Por isso que o ambiente tem que ser o mais tranquilo possível para que elas possam se expor. Porque se elas sentirem que existe alguma forma seja de punição, né, ou de humilhação, elas não vão querer se expor àquilo ali. Exatamente. Mas eu acho que assim, Mari, acho que uma coisa que é importante é a gente... como é que a empresa faz, né, para desenvolver uma... É isso que eu ia te perguntar, assim, né? Por onde começar? O que a empresa, né, precisa fazer ali para desenvolver esse ambiente,
né, psicologicamente mais saudável e E seguro. seguro. Então, assim, para desenvolver um ambiente psicologicamente seguro, né, existem alguns passos, né? O primeiro vamos mapear, vamos analisar como é que está o clima, como é que está a percepção de segurança das pessoas, como é que a liderança está lidando com certos problemas, né? Depois a gente pode aí montar um plano de ação que envolve desenvolver os líderes. Não se esqueçam que o líder ele é o intermediador desse ambiente psicologicamente seguro. Outra coisa super importante e simples, criar rituais consistentes. Eu sempre digo, o líder que faz reunião semanal ou quinzenal, faz um acompanhamento frequente com seus funcionários, só isso. Acompanhamento frequente e feedback já vai reduzir drasticamente a possibilidade de ter um ambiente adoecedor. Né? Então, assim, ter reuniões, ter feedback estruturado e depois medir. Então, assim, gente, não é complexo, né? É o velho ciclo do PDCA, né? Então, primeiro a gente analisa, depois a gente monta o plano de ação, desenvolve, né? Atua e depois mede. Então, não tem muito segredo, né? Não é simplório, mas é simples. Pois é, e aí os erros? Quais são os erros que as empresas cometem aí Pois quando tentam implementar tudo isso? Então, acho que tem alguns erros que as empresas cometem ao tentar implementar, ao tentar desenvolver um ambiente psicologicamente seguro, né? Primeira coisa, tratar isso como um tema de RH. Então, eu já vi isso muito acontecer. Só joga no colo do RH. Joga no colo do RH, vira. joga no colo da consultora. Isso também já aconteceu comigo, tá? De eu ser chamada para resolver problemas que era o líder que tinha que resolver. Né? Fazer ações superficiais, né? Palestras, campanhas, frases bonitas. Eu não estou dizendo que elas não são importantes, né? Mas mudança só acontece com mudança de cultura, né? Outra coisa, ignorar pessoas e lideranças tóxicas. Eu já vi muito líder bom que manteve pessoas tóxicas dentro do time. Isso aí não vai adiantar nada, não tem treinamento que funcione, né? Até porque um pode, né? Um ruim, ele acaba influenciando bastante, né? Um ruim influencia, um funcionário ruim, ele influencia 2 vezes mais do que um funcionário bom. Tu vê. Então, é o poder do mal. Tem um livro muito bom até que chama O Poder do Mal. Outra coisa também que as empresas cometem de erros, né, na hora de tentar implementar um ambiente psicologicamente seguro, é confundir segurança psicológica com permissividade. E aí tu vai ter o contrário. Porque tu imagina o seguinte, ó. Não, eu não vou agora mais dizer nada para a Mari quando ela errar. O que vai acontecer com a colega da Mari? A Mari começar a se sentir mal. Você dizer, poxa, ela não faz nada, a gente ganha a mesma coisa. Isso não é um ambiente psicologicamente seguro, né? E outra coisa, e por último e não menos importante, é querer resultado rápido. Né? A gente não vai ter um ambiente psicologicamente seguro, principalmente se o ambiente não é nada seguro, a gente não vai ter um ambiente psicologicamente seguro em um mês. Isso leva um tempo e é um processo contínuo. Tu tem que estar sempre olhando para isso aí. E é importante que tenham um cuidado, porque parece assim, é psicologicamente seguro, né? Parece meio que um mimimi, alguma coisa assim. Mas não é. Ele está diretamente ligado com a produtividade. Né? Então, assim, se as pessoas não se sentirem seguras no seu ambiente de trabalho, elas não vão produzir com todo o potencial que elas têm. Isso é fato. E isso vai acabar impactando nos resultados da empresa. Então, parece um assunto um pouco superficial, digamos assim, ou simplório, né, como tu falou, Ingrid, mas não é, ele afeta diretamente a produtividade e os resultados da empresa. Então, quer produzir, quer aumentar, né, quer o faturamento, dinheiro. Quer ganhar dinheiro, bom, então vamos sim nos preocuparmos com essa questão da segurança, né, psicológica dentro das empresas, porque isso traz resultado, sim. E traz mesmo. E até aproveitando, Mari, eu vou deixar aqui para o pessoal, eu trouxe 2 livros e eu até me lembrei de um agora, que é muito bom também, mas eu já falo, vou mostrar primeiro esse aqui. Esse aqui é Os 4 Estágios da Segurança Psicológica. Tá? Ele é bem curto, ele é curto, relativamente curto, e ele fala sobre quais são os estágios que as pessoas passam, né, para ter segurança psicológica. E depois tem um outro que é a Organização Sem Medo, que também é muito bom.
tá? Mas tem um que é muito controverso, que se chama A Regra é Não Ter Regras, que é do CEO do Netflix. Que ele fala exatamente sobre como é que funciona a cultura deles. Embora, muitas vezes, não seja um ambiente tão psicologicamente assim, seguro, eles têm algumas rotinas e rituais que fortalecem essa cultura do eu posso errar, eu posso dizer para o meu chefe o que ele precisa fazer, né? Eu tenho liberdade. Então, também é um livro que vale muito a pena ler para quem quiser saber mais sobre o assunto. Muito bem. Então tá. Pessoal, se você gostou, já mande para aquela pessoa que precisa ver esse vídeo. Curta, comente, compartilhe e até a próxima.